Antes de iniciar, queridos, nós queremos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença, porque o Senhor já está aqui, através do Espírito Santo, sendo derramado, movimentando-se entre nós e dentro de nós. Obrigado por esta igreja que está crescendo para a glória do Teu nome. Pai eterno, neste momento, quando vamos abrir a Tua palavra, pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, abrindo a nossa mente para que ouçamos a Tua voz nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A viúva pobre. Esse é o tema que nós vamos falar com vocês. Na primeira vez que nós pregamos esse sermão, não deu para... Aliás, eu filmei tudo. Mas no final, quando eu cheguei em casa, na hora de fazer a edição, eu descobri que não tinha nenhum sermão gravado. Eu esqueci de ligar a máquina. Aí eu recorri ao pessoal que filmou, não é? A igreja sempre filma, como agora estão filmando aqui, lá também eles filmaram. Eu liguei, escuta, aconteceu um problema aqui, e eu não liguei a máquina, pensando no sermão, esqueci de ligar a máquina. E vocês poderão me passar aí uma cópia do sermão? E eles disseram, pastor, nós também não conseguimos gravar. Alguém não queria que o sermão fosse gravado. Alguém não queria. Esse alguém tem nome. Não é? Então eu disse para a minha esposa, eu vou esperar uma oportunidade que me convidem de novo para pregar em algum lugar e eu vou gravar esse sermão. E está sendo aqui hoje. Queridos, a história da viúva pobre. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos ler os versos 41 até o verso 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. A arca do tesouro ficava no pátio do templo. Lembrem-se disso. Não ficava no lugar santo nem no Santíssimo. Ficava no pátio, onde o povo tinha acesso. O povo não tinha acesso ao lugar santo, nem ao Santíssimo. Somente os sacerdotes e sumo sacerdote penetravam no lugar santo e santíssimo. Mas o povo entrava até o pátio, e ali estava a arca do tesouro. E Jesus se assentou bem na frente da arca do tesouro. Intencionalmente, Jesus se assentou ali. Deus faz as coisas intencionalmente. Assim como Ele escolheu também seguir um caminho, um dia, para encontrar com uma viúva que estava saindo pelo portão da cidade, levando o seu filho morto, o único filho morto. Ele escolheu seguir aquela direção para se encontrar com aquela viúva. Ele faz intencionalmente as coisas. E queridos, você está aqui nesta manhã intencionalmente. Deus o trouxe aqui. Temos aqui amigos ali de Conérica, o Rômulo e a Neuza. Queridos, intencionalmente eles estão aqui. Deus planejou, nós não combinamos isso. Aqui diz que Jesus intencionalmente se assentou ali diante da arca do tesouro. E ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Lançava quer dizer jogava. As ofertas eram feitas eram em moedas, não é? Moedas, jogavam as moedas. Uns jogavam montões de moedas e fazia aquele barulho, porque era muita moeda. Quem podia dar bastante, dava bastante. E eles lançavam o dinheiro na arca do tesouro. E muitos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. 1 quadrante equivale a 1 centavo. 2 moedinhas que valiam 1 centavo. O que vale 1 centavo? Você, quando está andando por aí
e você vê uma moedinha de 1 centavo no chão, você se abaixa para pegar? Quantos se abaixam para pegar? 1 centavo. Viu? Poucos. Queridos, pois esta era a oferta da viúva pobre. 1 centavo. Era o que ela tinha. E o verso 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Jesus intencionalmente chamou os discípulos que estavam com ele, chamou a atenção deles e disse: estão vendo aquela viúva? Ela deu uma oferta maior do que todos que estão aqui. E o que mais Jesus disse? Verso 44. Por quê? Todos ali deitaram ou deram, não é? Do que lhes sobejava. Mas esta, na sua pobreza, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus elogiou aquela que deu tudo o que tinha. Deu com sacrifício. Jesus disse: aqueles outros deram muito, mas deram do que sobrou. Não lhes faltou nada. Não fizeram nenhum sacrifício. Não negaram a si mesmos. Deram do que sobejava. Um rico, quando dá, para você pode parecer bastante, mas para ele não é nada. Nada. Esta semana eu assisti um vídeo do Elon Musk, conhecido no mundo todo, não é? E ele dizendo que a intenção dele era comprar a Globo por 8 milhões ou 8 bilhões, eu não sei, não me lembro, era 8. Ele disse: o que é isso para mim? Isso não é nada. Para quem tem muito, queridos, 1 milhão não é nada. Mas Deus não valoriza a quantia da oferta que você faz, a quantia da oferta que você dá. Deus valoriza se você deu de coração e se você deu com sacrifício. Para o rico dar com sacrifício, você pode por um pouco imaginar o que significa para um rico dar com sacrifício? Imagine um pouco. Dar com sacrifício é dar alguma coisa que vai lhe fazer falta. Então um rico, para dar com sacrifício, ele tem que dar muito, 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 para sentir falta daquilo. Por isso, queridos, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não pense na agulha do alfaiate, da costureira. Não, não é isso. É a portinhola que tinha do lado do portão de Jerusalém. Portão grande, por onde todos entravam durante o dia, um portãozinho pequeno do lado. O portão grande à noite fechava, ficava só o portão pequeno. Quem chegava à noite na cidade tinha que entrar por aquela portinhola. E para passar um camelo por ali era um sacrifício muito grande. Tinha que tirar toda a bagagem do camelo e empurrar o camelo, que ia espremido. Entende? Passava espremido. Não podia levar nenhuma bagagem nele. Jesus disse: era mais fácil um camelo passar por aquela portinha do que um rico entrar no céu. Porque o rico não consegue dar com sacrifício, com raras exceções. Nós temos exceções, sim, de pessoas ricas que deram com sacrifício. Abraão deu com sacrifício, deu tudo, deu o próprio filho. Não é mesmo? Nicodemos deu com sacrifício. José de Arimateia deu com sacrifício. Pessoas ricas. José Bates, aqueles que já moraram ali em New Bedford. Sei que aqui alguns moraram lá, não é? José Bates, ali na Nova Inglaterra, ele deu com sacrifício. Ele tinha dinheiro. Ele foi dando, até o momento em que ele não tinha dinheiro para comprar 1 quilo de trigo, de farinha, de trigo.
E a esposa disse: José Bates, e não tem dinheiro mais para comprar nem 1 quilo de farinha. Chegou este momento, porque ele deu. Sabem quanto Ellen Gold Harmon, quando ela era solteira, Ellen Gold Harmon, sabe quanto ela ganhava por dia? Ajudando o pai a fabricar chapéu? 25 cents por dia. 25 cents por dia. E ela disse: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas. Por que ela disse: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas? Porque o rosto dela ficou desfigurado com a pedrada que ela teve. E ela ainda era tuberculosa. Dormia sentada, porque não podia deitar, porque sentia o pulmão sufocando. Ela tinha problema desta doença. E ela trabalhava ali sentada, fazendo a copa do chapéu, e ela ganhava 25 cents por dia. E ela reservava esse dinheirinho para os folhetos, os panfletos, para a obra missionária. O que ela guardava para si mesma? Nada. Nada. Pobre. Pobre. Quem já foi lá em Battle Creek, já viu a casinha onde Tiago White e Ellen White moraram quando chegaram ali no começo da igreja? Uma casinha muito pequenininha, muito simples, mas deram tudo. É mais fácil o pobre dar tudo do que o rico dar tudo? É mais fácil o pobre dar tudo. Ele diz: eu já não tenho nada mesmo, então. Mas o rico dar tudo? Lembra a história do jovem rico? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele saiu triste, porque ele amava o que ele tinha. O pobre vai amar o que ele tem, ele quase não tem nada. Então, queridos, Jesus sempre valorizou muito os pobres. Ele nasceu pobre. Poderia ter nascido rico. O pai poderia ter planejado o filho para nascer rico. Por que não? Poderia ter nascido num berço de ouro, não numa manjedoura, não no meio dos animais. Poderia ter escolhido a melhor e a mais abastada família para ser o lar do seu filho, mas escolheu José e Maria, pobres, campesinos, carpinteiro. E ainda perdeu o pai novo. José deve ter morrido quando Jesus tinha aí seus 15, 16, 17 anos. José morreu. E Jesus tocou a carpintaria. Por isso ele passou a ser conhecido como carpinteiro de Nazaré. Não porque o pai era, porque ele, Jesus, era carpinteiro de Nazaré, com mãos calejadas, segurando o martelo, segurando o serrote, as ferramentas. Ele sabia o que era ser pobre. O pai escolheu que ele nascesse pobre, vivesse pobre, dizendo: filho, é melhor assim. Vai ser mais fácil você conseguir resgatar a família humana desta forma. Bem-aventurados os pobres, disse Jesus. Queridos, o cristianismo é chamado de a religião dos pobres, porque a maioria que seguia Jesus era pobre, mas existiam alguns ricos. Mas Paulo diz na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que existiam alguns ricos, mas muito poucos. Capítulo 1, vamos ver aqui, o verso 26. Porque vejam, irmãos, a nossa vocação, porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são o quê? Chamados. Deus chama a todos, mas são poucos que seguem. Por isso que quando a Bíblia fala de José de Arimateia, de Nicodemos, destaca porque dos ricos foram poucos que seguiram Jesus.
No primeiro século, quando Paulo viveu e escreveu a sua carta, ele está dizendo que eram poucos os poderosos, poucos os nobres que são chamados, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Onde fica o evangelho da prosperidade, hein? Se o plano de Deus é que você fosse próspero e rico, começaria pelo filho dele, filho de Deus. O evangelho da prosperidade não é da Bíblia. Porque dá a entender que os que são ricos são abençoados por Deus e os pobres são amaldiçoados por Deus. Mas não é assim. Jesus disse: bem-aventurados os pobres. Esta viúva pobre, ela não deu um pouco, ela deu tudo que ela tinha. Deu com sacrifício. Você, quando devolve o dízimo, você não dá o dízimo. Você devolve, porque não é seu. Quando a gente acha alguma coisa que não é da gente, a gente devolve. Nós devolvemos o dízimo, porque pertence a Deus. Mas nós podemos ser avaliados em nosso caráter, em nossa generosidade, na oferta. E o pastor disse que alguns dão dízimo e não dão oferta. Então eles não dão nada. Porque o dízimo não é dar. O dízimo é devolver. E se o seu dízimo não vem acompanhado de uma oferta correspondente, você não está dando nada. É como se você dissesse assim: Senhor, eu já acho que o dízimo é muito, tá? Então tá aí esse 10% aí, e é isso aí. E fique contente com isso. Mas na realidade ele não está dando nada. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fiz um plano de 10% de dízimo e 10% de pacto, de oferta. 17 anos de idade. E, queridos, quando eu me aposentei, em 2013, eu não tinha nem um carro pago e nem uma casa paga. Não tinha. Falei: Senhor, minha vida foi construir igrejas. E eu falhei, porque eu não comprei, não construí a minha casa, eu não tenho. Deus disse: eu cuido disso, Samuel. Amém. Eu cuido. Continue fazendo o trabalho que eu dei para você fazer. Eu cuido do resto. Deixe comigo. Vocês sabem o que é uma mulher que eu não conhecia, uma filha de Deus, me telefonar lá do Rio de Janeiro e falar assim: Pastor Samuel, eu assisto seus vídeos e Deus está me falando que eu devo pagar a sua casa. Amém. Como pagar a minha casa? Sim, para quitar a sua casa. Eu fiquei sem respostas. E desliguei o telefone, e a Leila do meu lado disse: Samuel, você não deu uma resposta para a mulher? Passou um dia, 2 dias, eu orando, e a Leila: você tem que ligar para a mulher, você tem que ligar para ela. Depois de 7 dias orando, liguei de volta. E disse: irmã, Deus falou mesmo para você? Que era para quitar a minha casa? Falou. Você não sabe quanto eu devo na minha casa. Como é que ele falou? E ela perguntou: quanto você deve na sua casa? Eu falei: eu devo 50 mil. Era uma casa barata, né? Paguei 69 mil na casa, tinha pago 19 mil, devia 50 mil. Vocês conhecem muito bem isso, porque vocês já viram muitas vezes a igreja que foi lá na nossa casa. Ela disse: eu tenho esse dinheiro. Qual é a sua conta? Amanhã vai estar na sua conta o dinheiro. Queridos, quitei a casa.
Falei, agora está bem, senhor. Eu pagava 330 por mês. Estava bem, mas agora está quitada a casa, agora está legal. Deus disse, legal não, agora você vai para o Brasil. O quê? Agora você vai para o Brasil. Mas como? O que eu vou fazer no Brasil com a casinha aqui, se eu vender e vou para lá, como? Coloquei à venda a casa. Coloquei à venda a casa, irmãos, que eu comprei por 69 mil. Tá bom agora, Samuel? Agora eu vou arrumar um lugar para você. E arrumou. Com tudo. Com frutas, com água, poço artesiano, casa com 4 quartos, enfim, tudo. Deus faz as coisas acontecerem. Ele não disse, eu cuido disso. Eu cuido. Mas continue pregando. Continue fazendo o trabalho. Deus primeiro. Tudo para Deus. Deus não aceita nada menos, nada mais do que tudo. E às vezes nós ficamos mesquinhando, uma mesquinhez, irmãos, uma ninharia de oferta que mais parece esmola do que oferta. Deus deu tudo que Ele tinha no céu para salvar você. Não deu o pior, não deu um anjo, Ele deu o Filho único que Ele tinha. E agora, no momento em que você precisa demonstrar o seu amor, a sua gratidão a Deus, devolvendo o dízimo e dando uma oferta, muitas vezes ficamos com mesquinhez. Onde está o amor? Onde está a gratidão? Abra sua Bíblia agora, no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Existem duas histórias das viúvas. Existe a história da viúva de Marcos 12 e existe a história da viúva de 1 Reis, capítulo 17. Aqui em 1 Reis, capítulo 17, é a história de Elias. Capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nestes anos, que anos? 3 anos e meio. Por 3 anos e meio não choveria sobre a terra, porque o povo de Deus estava apostatado, estava adorando Baal, estava adorando o sol. A história vai se repetir, meu querido irmão. Quando você lê a Bíblia, lembre-se que a história se repete. Agora, no tempo do fim, o mundo cristão estará adorando Baal, adorando o sol, o dia do sol, Sunday. E virá uma lei dominical. E Deus vai mostrar o seu desprazer retendo a chuva. A história se repete. Essa nova ordem mundial que está sendo implantada no mundo será um domínio papal de adoração ao sol, mas com seca. Agora vocês estão vendo inundações. Alemanha debaixo d'água, Rio Grande do Sul debaixo d'água, enfim, Dubai debaixo d'água. Imaginem. Mas durante o período da nova ordem mundial de domínio papal do tempo do fim, da implantação da lei dominical, a lei de Deus será abolida da terra. A palavra de Deus será abolida da terra. E Deus vai mostrar o seu desprazer, retendo as chuvas. Por isso a Bíblia diz que dos filhos e filhas de Deus, Ele diz, o seu pão será certo e a sua água será certa. Porque o povo, o mundo vai estar passando fome e sede,
Mas os filhos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e colocam Deus em primeiro lugar, eles terão seu pão, sua água. Amém. A história vai se repetir. Por isso ela está aqui. Por 3 anos e meio, não choveu sobre Israel. E agora aqui diz no capítulo 17, verso 8. Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, ou Sarepta. Outras traduções falam Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus escolheu para sustentar o profeta Elias durante os 3 anos e meio de seca e de fome. Deus escolheu uma família abastada? Não. Eu fui comportor estudante. Comportor estudante, ele chega assim na casa e diz: você tem um copo de água, porque eu estou com tanta fome e não tenho nem onde dormir? Estudante pobre é assim. Ele pede tudo de uma vez só. Eu, quando chegava nas cidades, sozinho, eu e Deus, falei: onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou dormir? Não tinha. Sempre os pobres me acolhiam. Eu me hospedei uma vez com um alfaiate. Numa outra vez, quando eu trabalhei em Londrina, eu almoçava todos os dias na casa de um ferreiro. Ele tinha uma ferraria, fazendo carroça, ele malhava ferro. Gente pobre. Ele disse: todos os dias pode vir almoçar aqui. Queridos, sempre os pobres me acolhendo. Será que não existiam famílias abastadas e ricas nas igrejas? Existiam. Onde a casa tem 4 quartos, tem 5 salas. Né? Casas com tantas salas, mas não tem um quarto para hóspede. Não tem. Jesus deixou a história aqui de Elias e da viúva de Sarepta. Ele pediu para esta viúva, que não era do povo de Israel, era de outra religião, ela era pagã, mas ela conhecia o Deus de Israel, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel, e Deus falou com ela, porque aqui diz: eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E o verso 10: então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Ó, o comportor aqui, ó. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traga-me também o quê? Um pão. Primeiro pediu a água, depois pediu o pão. Ele ia pedir cama também, não é lógico. Ele ficou dormindo na casa desta viúva por praticamente 3 anos. Por 6 meses, mais ou menos, ele foi alimentado por um corvo, que Deus enviou um corvo que trazia para ele. Aqui diz no capítulo 17, verso 6, que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ele ficou por 6 meses, pelo menos, ali ao lado do ribeiro, comendo e bebendo ali. E aí secou o ribeiro. Deus disse: agora você vai lá para Sarepta e a viúva vai te sustentar. Queridos, e aqui o verso 12: porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Não temos mais nada, só vamos comer isso aqui e vamos morrer, porque não temos mais nada. E Elias lhe disse: não tenha medo, não temas, vá, faça conforme a sua palavra, porém, faça primeiro para mim. Egoísta, não é? Elias não era egoísta, irmãos.
é que Deus disse para Elias: Elias, você vai ali e você me representa ali. Você vai estar me representando ali naquele lugar. E eu não aceito o segundo lugar. Eu não aceito o último lugar. Eu só aceito o primeiro lugar. Deus só aceita o primeiro lugar. Ou você coloca Deus em primeiro lugar, ou Ele não está com você. Não é dar qualquer coisa para Deus, é dar tudo. A viúva da história que Jesus contou deu tudo. E esta viúva aqui? Deu tudo. Porque ela só tinha um punhado de farinha e ele disse: faça primeiro para mim. Quem não conhece Deus vai dizer: não, Elias foi egoísta e Deus é egoísta. Não, Deus não é egoísta. Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Você só deixa Deus ser Deus na sua vida quando você o coloca em primeiro lugar. Ele dá as ordens. Você recebe o salário, primeiro separa o santo dízimo. E depois separa a oferta. 10%, 8%, 5%, você estabelece a sua porcentagem. Isso é a critério seu. Com oração você faz isso. E então o restante você vai pagar o mortgage da casa, pagar o carro, comprar os alimentos para casa. Porque se você deixar para fazer isso no final, não vai sobrar nada. Quem deixa Deus para último lugar ou para segundo lugar, nunca sobra. Nunca sobra. Mas esta mulher colocou Deus em primeiro lugar quando colocou Elias em primeiro lugar. E aqui diz que nunca faltou nada para ela. Leia comigo o capítulo 17 que estamos lendo de 1 Reis, verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Isso aconteceu 3 anos depois. Então Elias ficou pelo menos 3 anos na casa dessa viúva. E não faltou farinha e não faltou azeite na botija. Meu querido irmão, quando Jesus disse, lá em Mateus 6, 33, coloque em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É exatamente isso que Deus quer que você e eu façamos. Deus em primeiro lugar. Deus merece tudo, merece o melhor. Ele aceita nada menos, nada mais do que o melhor, o primeiro lugar. Tudo para Deus. Tudo para Deus. A minha voz, as minhas aptidões e talentos, o meu corpo é templo do Espírito Santo, a minha casa, que não é minha, é de Deus, porque é Deus que deu. Se é de Deus, eu vou receber aqueles que Deus pedir que eu receba. Tudo para Deus. Nesse momento, eu quero deixar aqui o apelo para que você consagre tudo para Deus, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Jesus no trono do seu coração, porque Ele merece. Aleluia. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Oremos. Vamos ficar em pé. Pai querido, o Senhor merece tudo que temos, tudo que somos. A voz, o nosso corpo, as habilidades e talentos que o Senhor nos deu. O Senhor merece o melhor lugar na nossa vida. O trono do nosso coração pertence a Ti, Jesus. Tu és o Senhor. Comanda a nossa vida. Dê as Tuas ordens. E em Teu nome e pelo Teu poder, queremos obedecer. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, entendendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Abençoa-nos, dá-nos a Tua bênção e a proteção dos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém.